Como que um caso desse que chocou o Brasil inteiro ainda consegue levantar tantas dúvidas mesmo depois de anos? Uma criança de apenas 4 anos aí morta, uma versão inicial de acidente doméstico e com o passar do tempo uma investigação que começou a desmontar tudo, revelando laudos pesados, contradições e depoimentos que mudam o tempo inteiro. O caso do pequeno Henri Borel voltou a ganhar força agora justamente quando o julgamento dos envolvidos deveria acontecer, mas foi adiado de última hora, trazendo de volta então ainda mais dúvidas. De um lado, um pai buscando justiça, do outro, um casal com versões completamente diferentes do que aconteceu naquela noite. E no meio disso tudo, testemunhas que mudam de versão, provas que apontam em uma direção e uma pergunta que continua no ar, Quem é que está falando a verdade? Hoje eu vou te atualizar sobre tudo isso, mostrar os detalhes mais recentes e os pontos que podem mudar completamente o rumo desse caso. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Bom, em 2021, o caso do menino, Henri Borel, causou uma revolta aí no país. A criança tinha apenas 4 anos quando a tragédia aconteceu. E tudo aponta que quem tirou a sua vida foi ninguém menos que o próprio padrasto, o doutor aí Jairinho, que na época era vereador do Rio de Janeiro, com a própria mãe sendo cúmplice por omissão, já que aparentemente ela sabia o que o menino vinha sofrendo aí, essas agressões, e mesmo assim permaneceu ali, como se nada estivesse acontecendo, assistindo o filho ter a vida tirada. Lembrando que na época em que tudo aconteceu, a versão de ambos era de que a morte teria sido por conta de um acidente doméstico. Só que com o andar das investigações, essa narrativa se desmontou, já que elas demonstraram que o Henri ele teria que ter caído, pelo menos aí do 3º andar, para ter esses hematomas que ele tinha, quando fizeram toda a análise ali do corpo dele. O documento afirma que a criança morreu em decorrência de uma hemorragia interna, laceração do fígado, fruto de uma ação contundente. Eu não sabia o que era aquilo. Doutor, o que é isso? Ele fala, pai, isso aí é uma pancada muito forte. E ele ainda faz uma lesão de uma queda de um 3º andar. É assim que o policial me apresenta. Foram no total 23 lesões. Em outros laudos complementares, os peritos identificaram 23 lesões, inclusive na cabeça, nos rins e pulmão. E no meio disso tudo, quem mais sofre até hoje é o pai, que jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer. Inclusive existem mensagens dele com a mãe do Henri antes da criança ir para a casa dela. Mensagens que mostram claramente a preocupação, já que o menino ele não queria ir de jeito nenhum. Sinais claros aí de que a criança já estava traumatizada por ter que passar ali um tempo então com o padrasto. Mal sabia esse pai aí que após deixar o seu filho com a mãe, ele nunca mais ia ver ele com vida. Essa é a imagem do momento em que Monique recebe Henri das mãos do pai, com quem o menino tinha passado o fim de semana. Mas agora, mais de 4 anos depois, o caso voltou a ganhar destaque porque o julgamento dos envolvidos estava marcado para o dia 23 de março, só que, como a defesa de Jairinho abandonou o tribunal, o júri popular acabou sendo remarcado para 25 de maio, ou até mesmo 22 de junho, segundo aí alguns sites de notícias. O julgamento. Como eu disse, o Jairinho e a Monique eles vão ao julgamento, e a disputa gira em torno ali do pai contra o casal. Isso porque o Leniel, o pai do Henri, ele luta para que os dois sejam devidamente punidos, já que tudo indica que o menino morreu por conta de agressões, além do possível consentimento aí de Monique, diante de tudo isso. Já a mãe afirma que não sabia de nada, dizendo que vivia num relacionamento tóxico. Segundo a advogada dela, nem a própria Monique tinha consciência de que estava num relacionamento abusivo. Então também não perceberia o que estava acontecendo com o filho. Um pouco difícil de acreditar, convenhamos. Enquanto isso, o Jairinho se declara inocente, A estratégia da defesa dele é tentar sustentar que o Henri poderia ter caído ou sofrido algum tipo de impacto antes de chegar à casa da mãe e tudo acontecer. É mole? Mas o fato é que até agora tudo aponta para o envolvimento do casal no crime, E que sim, a responsabilidade seria então de Jairinho com a Monique ciente da situação. E o caso voltou a ganhar força justamente por conta do julgamento que estava prestes a acontecer, mas acabou sendo adiado depois que a defesa do padrasto decidiu abandonar o tribunal. Como eu disse, é o pai contra o casal. O Leniel, ele junto das provas, aponta que
essa é a versão mais plausível, afinal, os laudos indicam lesões que não seriam compatíveis com uma simples queda, como foi alegado no início de tudo. Ainda assim, a defesa de Jairinho continua tentando sustentar essa versão como justificativa, mas, segundo o próprio Ministério Público, essa hipótese já foi descartada. E aí entra a versão da Monique, né, de que ela estaria num relacionamento tóxico e, por conta disso, não percebeu os sinais de que o que estava acontecendo com o filho dela. Somente com o cárcere, com acesso a provas, documentos, é que ela afirma de maneira categórica que foi vítima de um relacionamento que a manipulou a todo momento, um relacionamento tóxico, agressivo e que culminou com a morte do seu pequeno filho. Por que ela permaneceu nessa relação? Ela não percebeu nem mesmo a violência que ela sofria. Porém, existe um ponto importante que coloca em xeque essa versão de que ela não sabia das agressões. Segundo a babá, né, a própria mãe teria pedido para que ela mentisse à polícia e apagasse mensagens que mostravam, né, então, as agressões cometidas por Jairinho contra a criança. Pois é, né, eu posso estar até enganado, mas parece meio óbvio, né, quem seriam os verdadeiros culpados. Mas o fato é que, no fim, né, quem vai decidir aí entre as versões é o júri, só que agora a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, né, para descobrir. E até lá, para não estourar o prazo de prisão, a Monique segue em liberdade, né, o que é um absurdo, já que ela foi solta aí no dia 23. A juíza aceitou o pedido de relaxamento da prisão justamente porque com o adiamento poderia haver excesso de prazo. O Ministério Público até se posicionou contra, mas pelo menos até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, ela continua em liberdade, tá? Por outro lado, recentemente ela acabou sendo aí demitida do cargo de professora da prefeitura por conta de tudo que aconteceu, é o mínimo, né? Já o Jairinho, ele não teve essa sorte aí de ser solto, né? Mas a sua defesa diz que vai provar que ele é inocente. Será? O que nós estamos dizendo é que não foi feita uma investigação adequada para saber o que pode ter ocorrido até 72 horas antes do fato. Será que ele foi no parquinho e acabou caindo de algum brinquedo? Bom, eles também entraram aí na narrativa de que o Leniel estava namorando, mas até agora não tem motivo para isso ser algo relevante no julgamento. A defesa de Jairinho afirma que vai apresentar dados inéditos extraídos dos celulares pela polícia que supostamente mostram que Leniel omitiu informações aos investigadores. Nas conversas do Leniel e depoimento dado por ele também na primeira fase do tribunal do júri, ele disse alto e em bom tom que ele dormiu sozinho com o Henri naquele apartamento. Mas as mensagens, elas revelam algo chocante, porque ele dormiu com uma pessoa e ele nunca disse o nome dessa mulher. Agora, sobre o Jairinho, já existiam relatos, inclusive, de ex-namoradas falando aí sobre o comportamento dele, né? Inclusive mencionando algumas reações aí da própria filha ao presenciar certas situações. Outro ponto é que Monique deve se posicionar contra o Jairinho, tá? Trazendo à tona a questão do relacionamento abusivo e tudo mais. E segundo a defesa dela, né, foi preciso passar pela prisão para cair a ficha, né, cair em si, começar a enxergar a situação aí com mais clareza. Primeiro ponto importante, todos os episódios de tortura aconteceram na ausência da mãe. Segundo ponto importante, no episódio que ela toma ciência, ao ser informada pela babá que o Jairinho chegou em casa mais cedo, a Monique fala para a babá, entra no quarto e olha o que está acontecendo. Ela nunca descreveu o que aconteceu naquela noite, apontando o dedo para o Jairinho. Como é que vocês vão convencer o tribunal do júri de que, de fato, ela tem clareza de que o Jairinho foi o assassino? Já o promotor pegou pesado com a mãe, né? Disse que a Monique é narcisista, só quer se dar bem e isso custou a vida do próprio filho. Monique é aquela pessoa que é narcisista, quer sempre se dar bem, não importa o que custar. E, nesse caso, custou a vida do filho. Outro ponto importante desse julgamento é lembrar a versão da babá, tá? Ou melhor, das 3 versões que ela já apresentou. Primeiro, ela disse que nunca viu nada de errado na relação entre o Henri e o casal. Depois afirmou que a Monique sabia das agressões e que teria pedido para ela mentir à polícia. Por fim, voltou atrás e declarou que não sabia de nada, dizendo inclusive que se sentia manipulada pela própria Monique. Ou seja, qual que é a versão verdadeira? A gente não sabe, e pelo visto nem as autoridades. E para piorar, ela simplesmente sumiu, né? Nem apareceu no júri popular que aconteceria então no dia 23. Vale lembrar, né, que ela é uma das principais testemunhas do processo. Ou seja, as coisas ainda podem mudar. Jairinho e Monique disseram estar dormindo na hora da morte da criança e quem pode confirmar é só a babá, né? As versões mudam, os depoimentos se contradizem e as falas da defesa e da acusação às vezes só pioram tudo. Por exemplo,
Com a babá, ela já estava sendo avisada há muito tempo que o Henri estava sendo agredido pelo Jairo. Na minha opinião, é uma pessoa com vários traços psicopáticos. Então eu arrisco a dizer que ele é um psicopata. E no meio disso tudo, né, tem o fato de que a única pessoa que saberia nos dizer a verdade é uma criança que, infelizmente, já não está mais entre nós. No fim das contas, o que resta é aguardar, né, que as autoridades investiguem tudo com o máximo cuidado e precisão para que a verdade venha à tona e os responsáveis sejam punidos da forma mais justa e mais rigorosa possível.